Tá gravando. Bom dia. Bom Então, gente, deixa eu ver uma coisa aqui, porque eu tomei notas. Os dias que eu estou tomando de notas. E é interessante aqui, hoje parece que vai ser uma reunião uma reunião menor, né? Menos pessoas, quero ver, e talvez seja interessante. Mas eu estou me dando conta aqui da impressão vamos dizer assim, desse espaço, eu vou dizer, topológico, que a gente pode começar a pensar, né, que é o ambiente dessa reunião híbrida, né, onde tem essa presencial e tem pessoas em outros lugares, como se fosse tudo no mesmo lado. Vocês entendem o que eu estou dizendo em relação à fita de Möbius, por exemplo? Né? Parece que se está longe, mas está, né, na mesma continuidade. Olá, Vânia, tudo bom? Então, vou voltar a falar, se vocês estão acompanhando, eu digo, estão vindo, estão, né, mas estão acompanhando a desenvolvimento, a lógica do desenvolvimento do que eu tenho falado, talvez tenham observado que, eu passei algumas aulas desse seminário falando de coisas que iam... O Diego e a estão chegando. Vamos segurar ou vamos seguir? Não, vamos falando. Ele está acompanhando por aqui. É dele. Ele vai ganhar dele. Então, e talvez tenha observado que a última vez, o que eu pude falar, tentar continuar a partir, né, daqueles elementos de teóricos, né, que estava tentando tentei relacionar, e finalmente parece que dando uma espécie de... Como é que eu vou dizer isso? Um fecho? Mas não chega... Me pareceu alguma coisa de conclusivo, embora possa continuar falando daquilo. Conclusivo no que eu vinha falando antes. Lembra que eu falei, se vocês recordam, eu falei até de Hannah Arendt, coisas que ficaram pelo caminho, tá? Mas desde o início, falando sobre vamos dizer assim, a dialética da frustração. Uhum. E lembro que eu comecei falando sobre as identificações. A identificação, naquele primeiro texto, né, do Freud, na Psicologia das Massas, então, ali onde o Freud fala de identificação. Então, e relacionei isso ao texto da Vernheim, Freud, para pegar esse tempo, estou recuperando um pouco, como eu falei a outra vez, para pegar nesse texto, principalmente, a noção de Beyerton nesse texto. Né? Essa Beyerton, ela é sempre traduzida, nas traduções dos textos de Freud, ela é sempre traduzida por uma espécie de afirmação. O ja, né, na partícula ja, na palavra Beyerton, o ja é sim, em alemão. Então, a ideia do advérbio é um sim, né? Da ordem então, de uma afirmação e que eu vou tentar continuar pensando, né? Junto com a austóssomo. A austóssomo seria isso que fica fora dessa afirmação. Essa rejeição primordial até. Então, tentar articular essas coisas já é um trabalho e tanto. Mas, enfim, eu vou começar primeiro por um comentário, né? Porque a Liege, não sei se a Liege está aqui, a Liege lembrou, essa semana, depois a Pamela falou hoje também, que hoje é o dia do psicólogo. E o que tem para dizer isso? Aqui é um seminário de psicanálise, não é um seminário
de psicologia, né? Mas que tem essa importância porque grande parte das pessoas que se interessam por um seminário dessa ordem são hoje formadas em psicologia, né? Não vou fazer toda a preleção a respeito né? A gente vai fazendo sempre, mas a respeito do que é a formação psicanalítica e o que ela não deve, né? A psicologia, né? Assim como não deve a medicina. Texto clássico do Freud sobre a análise leiga, né? Assim como não deve, talvez, podemos dizer, nem a filosofia, né? Dito de outra forma, não deve às disciplinas universitárias, apesar de que elas se aproximem, né? Freud, por exemplo, sobre a medicina, diz que era bem-vinda a formação médica, mas não bastava e até, às vezes, complicava. O médico não se interessa por essas coisas, diz, né? Que esse médico, que era o Freud, que queria ser um psicólogo, falou lá nesse texto. Então, também seria complicado fazer aqui mas vem uma lembrança. Vem uma lembrança porque eu ia falar no dia do psicólogo, uma vez, não em Juí, que foi a razão, inclusive, para depois o conflito que deu a minha demissão. Mas é que tinha medo do que eu ia falar, e eu não ia falar nada disso que está escrito aqui, que eu encontrei depois, que eu coloquei no grupo lá, essa semana. Não sei se vocês viram. O que escapa a quem recebe esse ensino, né? Ele está falando da psicologia, gente. Ele está falando do positivismo, né? E ligando a teoria, vamos dizer, a psicologia como elemento de pensamento à tradição do positivismo. E ele diz, o que escapa a quem recebe esse ensino é o efeito de obscurantismo que ele sofre por isso. Sabemos aonde esse efeito desemboca. Nos empreendimentos cada vez mais intencionais de uma tecnocracia. Olha essa palavra, tecnocracia. Kratos é força, né? A força da técnica. Na padronização psicológica dos sujeitos desajustados no trabalho. No ingresso nos quadros da sociedade existente. Para concluir o parágrafo. Na cabeça curvada sob a norma do psicólogo. O que é essa frase, né? A cabeça curvada, né? Olhando para baixo. Sob a norma do psicólogo. E dele afirma, digo que o sentido da descoberta de Freud é uma oposição radical a isso. Não sei se isso bastaria para pensar por que um seminário de psicanálise nunca é bem-vindo. Nunca deve ser bem-vindo. Numa cultura conservadora dessa tradição. Que, vejam, quando o Lacan falou isso, gente, veja só que, né? Quando é que ele falou isso? Vou citar para vocês, isso é a única aula que houve, em 1963, é a única aula que houve do seminário que chamaria Os Nomes do Pai. Que o Lacan interrompeu, tá? Na véspera, na noite anterior a essa aula do seminário, ele recebera a notícia de que ele, naquela investigação que um comitê da IPA fazia sobre a psicanálise francesa, o Lacan adotou, depois de todas as negociações para essa Sociedade Francesa de Psicanálise ser aceita na IPA, tá?
ele recebera a notícia de que ele e a doutor, François Doutor, perderam o estatuto de analistas de datas. Tá? Dito de outra forma, não é que o Lacan foi expulso, foi pior, ele não foi expulso. Tá? Ele não foi expulso, ele foi dito assim, diz assim no relatório, quanto ao Lacan, que ele seja deixado em paz, no seu jeito, trabalhando do seu jeito, como um simples membro. Interessava aí para o Lacan, principalmente porque o Lacan era o que foi considerado, Lacan era um bom recrutador, principalmente dos estudantes. Por isso que ele disse, me querem como sargento recrutador. Mas sem o estatuto de analista de dados, ou seja, na forma da transmissão da psicanálise, todo o trabalho do Lacan, fosse de analista, de seminarista, de supervisor, não contariam no currículo do candidato a analista como o que ele precisava cumprir para eles vir a ser analista, dá para entender? Fazer análise com analista de data, fazer supervisão com analista de data, frequentar tantos seminários, nunca do seu analista, tá? E também contabilizar as horas disso. Por isso que Lacan diz que é uma formação obsessiva. Tá? E contabiliza essas horas. Se vocês pegarem analistas mais velhos, acho que não sei se os de hoje ainda tem, vamos dizer assim, ainda tem a falta de senso de ridículo disso. Né? De colocar lá a formação, né? 3.000 horas de supervisão com fulano, sabe? Tantas sessões com fulano, né? Contabilizadas obsessivamente. Né? Mas não é desinteressante também, né? Que isso conste na coisa da formação. Então, vejam por onde eu estou indo, né? Estou fazendo digressões, mas é o assunto, né, que nós estamos tratando, porque justamente se trata de outra coisa que as disciplinas, e nós poderíamos chamar, gente, né, eu já disse isso aqui várias vezes, né, as disciplinas dos nomes do Pai. Quando elas ficam encarnadas, vou usar o termo, depois eu vou voltar ao termo como incorporadas, ficam encarnadas na... ficam encarnadas numa disciplina. Tá? E o que eu vou falar hoje aqui, já estou falando, né? Ao mesmo tempo, não é uma crítica, mas é uma ressituação dessas questões. Volto a lembrar a aula do Paulo Schneider, que falou muito para nós, é uma coisa que nós podemos considerar, falo uma coisa, né, outra coisa, uma coisa que nós podemos considerar como marcante no tempo, como tempo, memória, até ponto de partida, numa contagem histórica, né? Eu poderia dizer assim que sim, a coisa freudiana de que nós estamos falando, ela se situa na ordem da história do pensamento, mas não pode ser contabilizada no mesmo lugar da história da filosofia. Assim, talvez ela possa mais ser contabilizada na história da medicina do que da história da filosofia. E daí... Estão de acordo com isso? Né? Freud, nesse sentido, é mais alguém que se formou em medicina do que em filosofia, né? Apesar de que a formação em filosofia de Freud é consistente.
ainda posso... Pode, claro, vamos. Eu tenho dificuldade de separar essas duas dimensões. Assim, uma gênese desde a medicina ou desde a filosofia da psicanálise. Porque, assim, acho que estou tentando pensar, assim, no sentido mais amplo de filosofia, talvez não como disciplina, mas eu, assim, a partir da fala de Schneider, eu acho que ele, e, assim, conhecendo um pouco como Schneider concebe, né, o que seja filosofia, muito mais na vertente de uma postura do que de um pé fincado numa disciplina, né? Consistentemente elaborada, sistematizada, a partir de sistemas. Eu acho que se a gente pensar o Freud como filósofo, não vejo que isso seria um equívoco se a gente entende filosofia como postura antes de sistema. Certo. Né? Não, certo. Então, por isso, eu acho que a separação, talvez, assim, bom, é filosofia ou é ciência, ou é da medicina, ou é da filosofia? Eu acho que o laço filosófico do Freud me parece bem evidente, assim, do modo como ele opera, inclusive, dentro da ciência, né? Esse caráter altamente crítico, ao mesmo tempo rigoroso, do ponto de vista do pensar, e não tão somente do operar, da clínica, da empiria. Eu acho que quando Freud, e com isso eu não digo que isso é pior, melhor, não estou, né, fazendo defesas do ponto de vista de querer colocar filosofia ali onde ela não há, mas veja assim que a formação dele, filosófica, é para o seu consumo. Né? Eu sei, então, situa ele dentro, exatamente dessa coisa. Mas eu disse, acabei de dizer aqui, situa o Freud na ordem da história do pensamento. Isso. Mas veja, você tem de compreender isso é importante. Eu não estou fazendo onde está a gênese da psicanálise, estou dizendo que a psicanálise é outra coisa. Por isso que eu estou dizendo, a coisa freudiana e tentando singularizar isso, não é, e dizendo assim, esse texto do Freud, a forma, inclusive, como eu aproveitei quando escrevi sobre isso, para mostrar isso, a questão da análise leiga, ou seja, a formação do analista, ela não é exigível. Do ponto de vista da coisa freudiana mesmo, não é exigível nenhuma disciplina universitária. Porque, certo, Vânia, eu entendo o teu esforço e acho ele válido de separar a história da filosofia vamos dizer, do discurso universitário. Mas tu vê como é difícil a filosofia encontrar outro lugar que não seja na universidade. E é complicado exatamente quando a psicanálise também começa a ser difícil de encontrá-la em outro lugar que não seja na universidade. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. E aí, a palavra postura me parece interessante porque, como é que eu vou dizer assim, com cuidado de talvez voltar atrás depois disso, mas eu lidei com essa palavra nos últimos dias, mas mais como impostura. A impostura que é a condição do desejo na relação com o falo. Então, aí tem isso a coisa freudiana. Isso não aparece e não é filosofia, nem medicina. Tende a ser ciência, quer o Freud e o Lacan, principalmente lá pelo Seminário 11, tenta dizer como pode ser uma ciência ideal que leva em consideração a psicanálise, principalmente numa frase, me recordo dela agora, não sei se vocês vão me lembrar literal, naquele texto Ciência, de verdade, de Freud, do Lacan, dos escritos, que ele diz a psicanálise é essencialmente o que reintroduz o nome do pai na consideração científica. Olha esta frase, o que coloca de novo lá o nome do pai
na consideração científica. E outra coisa, essa frase eu sempre escuto ela nas suas duas formas. Tanto que a abordagem, vamos dizer, científica do nome do pai, que o Lacan tentou fazer depois, por último, com a topologia e com o tempo, né? E a própria condição de ver que a nossa ciência ela não deixa de estar ligada, sim, aos nossos nomes do pai, na forma de pensar. Sim. Sintomático. A ciência é um sintoma, isso. A ciência é um sintoma. Marcos já disse isso, né, de uma certa forma também. E a psicanálise seria também? A psicanálise é um sintoma. E vou te dizer de outra forma isso, daí tu vai entender. Não é a psicanálise que é um sintoma. O psicanalista é um sintoma da psicanálise. É esse o diferencial na formação, e isso não se traduz na forma, vamos dizer, livresca da transmissão universitária. É aí que passa o real, que é do sintoma. Ou seja, Lacan teoriza isso como o desejo do psicanalista. O que é isso? Mas é alguma coisa que resta de uma análise, como sintoma. Posso perguntar? Acho que é bem interessante, assim, mas eu estou achando complexo. Sim. Entender, isso significa que a psicanálise anterior ao psicanalista? Pois é, esse é o movimento que nós podemos perguntar o que é essa contingência, como gostava de dizer o Cláudio Garcia, que é o aparecimento da psicanálise que poderia não ter existido e que só existe pelo desejo de Freud. Poderia não existir. Assim como o marxismo poderia não ter existido também, só existe pela genialidade de Marx. Quer dizer, por que o Freud insistiu? Porque o Freud não tinha psicanalista. Mas depois de Freud, o que se estabeleceu como e vem se passando, e que é a única coisa que faz, vamos dizer assim, reconhecer uma história da psicanálise, é a ideia de que a formação do analista se dá na sua análise. Isso todas as escolas concordam, podem discordar da forma como veem e propõem isso, como eu disse. Como é que podem excluir o Lacan de ser didata? Na escola do Lacan depois, em consequência disso, mas isso já andava. O que vai fazer alguém didata? É o fato de que alguém que conduziu uma análise conseguiu levar isso até o ponto onde o resto sintomático do seu paciente faz dele um analista novo. Quer dizer, alguma coisa aconteceu aí que se repetiu alguma coisa que não é que tivesse necessariamente à vista, vamos dizer assim, no discurso de alguém. Mas aconteceu, se aconteceu, é da ordem do real. Isso é uma forma lacaniana de pensar a formação analítica. Dá para entender a diferença de uma outra que é, como o Lacan diz, obsessiva, que faz, o que não quer dizer que não forme também, o que não acontecesse que análises, seria bobo dizer isso. Mas veja que a praxis disso. E aí que está, gente, essa coisa, vou dizer de novo a coisa freudiana, que em algum lugar o Lacan repete assim, não é pouca coisa que alguém tenha dito essa coisa, é a mãe. Essa coisa, o desejo originário que ela constitui é o desejo sexual, incestuoso, em relação à mãe. Quer dizer, vejam que isso é da ordem de uma fundação, de alguma coisa que não tem cabida, vamos dizer, a princípio, não sei que tu pense alguma forma disso, na filosofia. E tem na medicina, talvez tenha mais da medicina, talvez tenha na literatura, porque é aí que Freud foi se lançar para dizer certas coisas. Ele teve mais que se apoiar na literatura do que na medicina, não foi? Apoiar nos textos de Édipo, de Dostoiévski, de Shakespeare.
de Sófocles, né? Ok? Então, veja, aí estamos falando dessa coisa freudiana, e que o Lacan fala isso no dia dessa aula. Fiz uma baita digressão, mas retome o ponto. Ele fala isso, ele para o seminário, quando ele descobre isso que aconteceu com ele sai da IPA, ele não fica, ele sai da IPA, e ele diz desse seminário que ele nunca mais vai fazer esse seminário, ele nunca mais vai falar dos nomes do pai, e que a gente se vire com isso. Né? Ele nunca mais ia falar sobre isso, porque ele diz, não estão prontos, vocês não estão prontos para escutar isso, ou falar disso. Então é uma pergunta sempre em questão, vocês estão prontos? Estão prontos? Né? Ou vocês ainda se medem, né, pela psicologia ou pela filosofia? E não, isso aqui é um seminário de psicanálise, tudo bem, né, as disciplinas, mas vamos situar as coisas nos lugares. E é por isso que ainda se afirma, eu não deixo de dizer isso no meu livro, né, já que era para falar dele no Dia do Psicólogo, né, de que a formação psicanalítica é mais bem concebida nas associações psicanalíticas, nas instituições psicanalíticas, mais ou menos fundadas para esse fim. Vou comentar daqui a pouquinho também a atividade da APOA, que vai haver, a APOA, né, como tal, foi a instituição a qual eu sempre estive, de alguma forma, relacionado com a minha formação, mas é isso, né, e não a universidade. Aliás, essa é uma conversa que hoje já nem tem tanto, mas acreditem, gente, nos anos 90 era psicanálise, universidade era evento corriqueiro, né? E eu participei muito disso. Até porque estive na universidade muito tempo e descobri depois, trabalhando na universidade, mas ligado à clínica, escola, lá da URGS, eu descobri a torção possível que a clínica escola faz. E aí, devo dizer a vocês que é por isso que é, vou dizer, familiar, será? Não. Familiar, é familiar, mas não no sentido familiar em português que dá esse problema, né? Outra filia, né? Daria para... mas talvez filia, mas vamos dizer, essa posição, de certa forma, até confortável, se dá para dizer assim, que nunca é muito confortável, que morre de angústia, né? Quando tem que falar sobre essas coisas de verdade. Né? Antes, principalmente, depois a gente começa a falar, né? E a angústia vira a libido, até, se vai na libido, a gente falando, né? Mas porque é de uma responsabilidade, mas é porque aqui, justamente, é uma clínica. Né? Não tem ali escrito que eu tenha visto, tem clínica de psicologia. Né? Bom. Pode ser e também, assim, eu fiquei pensando que o sentido da universidade, ele vem sendo esclerosado, assim, ao longo da história, e vejo que se a gente, desde Humboldt, né, se a gente pegar, por exemplo, o Schneider, né, que foi, você bem disse, assim, uma referência para nós, os escritos do Schneider sobre a universidade, a gente vai ver que o sentido da universidade que ele procura salvaguardar, né, e defender, assim, de forma aguerrida, é outra coisa do que temos hoje, né? Não, certo, mas eu não vou escorregar muito porque eu quero... Só para a gente também entender que eu acho que as instituições como um todo, elas padecem desse risco, né? Olha, eu não sei quem está testemunhando, né? Há muitos e muitos anos. Eu ainda era membro, era bem jovem, hein? Mas ainda levei numa reunião de discussão na APOA, na mesa diretiva, aquelas abertas que eu podia participar, no dia que eu disse, olha, por exemplo, o percurso da APOA é um curso universitário dentro da APOA. Nossa, algumas pessoas levantaram ali para dizer que, não, nossa, nós pensamos que era discurso analítico. Mas, gente, caramba, falta de compreensão. Até que alguma outra pessoa ali também, né, pessoas, vamos dizer assim, experimentadas, com autoridade, disseram, olha, os discursos, né? Hoje todo mundo
pensa e sabe isso, acho, na Poa, inclusive, né? Essa dimensão, mas dá para entender o debate que estamos tendo, e esse ponto, Vânia, porque, veja, eu estou tentando sempre fazer esse recorte, que, em última instância, pode-se dizer ético. Por isso que Lacan fala de ética da psicanálise, quando vai falar da coisa, justamente, ele fala de ética. Estão entendendo isso, gente? E interessa isso, porque justamente isso só interessa para um sintoma analítico. De outra forma, né? Um papo chato. Interessante isso. Porque não interessa muito, vamos dizer assim, lá onde os nomes do pai são, vamos dizer assim, constituídos de forma sintomática, de tal maneira que eles não possam ser interpretados. Então, né, a psicologia, a psicoterapia, né, vamos pegar uma coisa que eu não sou um especialista para fazer uma crítica, vamos dizer assim, sistematicamente da sua epistemologia total, mas eu não deixei já de ler, inclusive, os bons livros de Aaron Beck. Né? Eu pude ler quando eu trabalhava na biblioteca de psicologia, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Vocês querem alguma coisa mais da ordem da psicologia hoje e da ordem do que o Lacan falou agora aqui de tecnocracia? Né? E isso que, vamos dizer assim, por psicólogos bem treinados nisso, isso é muito bem utilizado. Vocês verem um psicólogo cognitivo-comportamental bem formado, porque os têm, né? Bem formados, inclusive, né? Filosofia, literatura, são coisas que não podem faltar numa formação humana, gente. O que são os médicos hoje, nos hospitais? Eles nunca mais leram livros de filosofia e literatura e história. É matéria obrigatória para quem vai ser analista, se dá para dizer assim, é matéria obrigatória, porque é a história do significante que está nos fazendo, então a gente tem que conhecer para poder interpretar. Senão passa no ouvido da gente que nem pingo d'água, pena de ganso, como se diz. Né? Escorre e não deixa marca. Não é escutar. Então, é difícil por isso, seguir esse discurso exatamente tentando fazer, onde eu chego sempre, uma certa crítica, né, uma certa crítica da cidade. É aí que a cidade reage, vocês entendem? Porque é aí que o nome do pai se segura. E nós vivemos uma época de avassaladora invasão disso. Encarnação do pai. Exatamente, de encarnações, podemos dizer até de carne viva, né, do pai. Né? E você sabe, freudianamente, é sempre o pai morto. Então, a encarnação viva do pai sempre vai ser da ordem da tirania. Então, vocês veem esse exercício, falávamos aqui nesse ambiente, outro dia, numa outra atividade, né, atividade de estudo, de um texto que me interessa, inclusive hoje, se der tempo, ainda falo rapidamente, né? Lembrava isso, né, gente? Esta praxis que nós diríamos lacaniana da ética, da cura, implica que esse lugar que funda a coisa freudiana, esse lugar, ele é, de uma certa forma, de uma materialidade que é aquela que está em questão aqui, a dialética da frustração. A começar daí. Né? E que
como entender e por que entender que essa dialética da frustração e do amor, né, vai desembocar, né, uma coisa interessante, hoje estou falando de boca, né, porque é a ideia da identificação, lembra que o Lacan diz, é uma metáfora oral, né, mas vai desembocar num gargalo, eu chamei outro dia, acho que quem leu, acho que eu escrevi lá no grupo, né? Esse gargalo, que rima com falo, né? Que é o gargalo da garrafa. Na topologia que o Lacan aproveita naquela chamada garrafa de Klein. Né? Quer dizer, como entender essa dobradura, né? Que é nesta lógica, a partir da dialética da frustração, então, essa dialética vai ser, entre aspas, resolvida, normatizada por alguma coisa que é a lógica fálica, que vai dar sentido a isto. Eles não teria sentido nenhum, a não ser sempre só, né, vamos dizer, a demanda, né, do objeto parcial, que está em todas as estruturas. Inclusive, né, quando isso não se desemboca aí na psicose. Por sinal, lê essa passagem aqui. Já entrando nesta lógica do falo, né, de um texto muito, vamos dizer assim, fundador da leitura lacaniana, tá, gente? Um seminário muito importante, mas é realmente um seminário onde o Lacan, como é que eu vou pensar, está esboçando isso tudo que vai vir depois, a partir do que vocês conhecem bem, que mais estudaram, talvez, que são a metáfora paterna, lembra do seminário 4? Então, acho que foi tão estudado, era um dos seminários, né, com importância para isso, né? Os 3 tempos do Édipo, né? Então, mas Lacan está esboçando isso. É o seminário 3 sobre as psicoses. Então, vejam o que ele diz aqui. A que se deve a diferença entre alguém que é psicótico e alguém que não o é? Olha a diferença onde Lacan vai amarrar isso, ou desamarrar. Ela se deve a isto. Para o psicótico, uma relação amorosa é possível abolindo-o como sujeito. O psicótico pode amar. Olha, vamos dizer assim, né, a experiência de limite disso, o amor do psicótico, né, abolindo-o como sujeito. Enquanto ela admite uma heterogeneidade radical do outro. Ou seja, pode amar abolindo como sujeito, mas se encontrando com um outro muito heterogêneo, muito outro. Mas ele conclui dizendo assim, o que quer dizer isso? Mas esse amor é também um amor morto. Olha, para quem quer pensar a clínica da psicose, o que implica isso, né? Que não vou concluir, nem vou explicar, né? O que seria. Então, está colocada a questão, talvez com o tempo, vamos falar do amor. Né? Começamos aí que esse amor morto, e esse amor que também se encontra, também quero relacioná-lo à identificação. Por que essa identificação, né, paterna, primeira, nós vamos ter que só poder pensá-la em relação justamente a isso. A gente pode chamar o amor do pai. Tá? Bem, gente, olha só. Falar um pouquinho aqui. Vocês viram essa atividade da APOA?
que tem o nome Dimensões da Linguagem, e subtítulo, se dá para dizer assim, Transferência, Submissão e Subversão. Olha, eu vou primeiro fazendo divulgação, né, desse evento, e até convidando que, se possível, se vá presencialmente, inclusive, em Porto Alegre, para esse evento. E faz tempo, né, gente, que não tem. Acho que não tem. Eu acho que a última vez foi em 2019. E teve presencial. Teve presencial, quer dizer. Então, vocês vejam que esse retorno é maravilhoso. Né? Essa coisa de se reencontrar nos corredores. Mas eu pergunto a vocês, eu quero que vocês observem, talvez observarão lá, assistindo aos trabalhos, se justamente, talvez, não sei quais trabalhos serão apresentados, mas será, faço a possibilidade de que isso aconteça, o que falem lá seja o que eu estou falando aqui também. Ou até, talvez, o que eu estivesse falando aqui, se fosse escrever um trabalho, poderia falar lá. Né? Embaixo aparece transferência, né? Submissão e subversão. Olha que interessante, submissão e subversão. Né? Eu me dei o trabalho, se vocês quiserem continuar, também faço, que deve haver outras possibilidades, mas apenas de brincar com isso. Né? Eu fiz outras possibilidades aqui, vocês observem. Eu escrevi também, embaixo de submissão, permissão. Embaixo de subversão, perversão. Essa perversion, que o Lacan fala em francês, a versão do pai. Né? E a missão, a permissão, que é a permissão, né? Missão do pai. Né? Também achei o que é admissão, embaixo de submissão, admissão, e embaixo de subversão, adversão. Né? Assim como também achei embaixo de submissão, transmissão, e embaixo de subversão, transversão. Continuamos a encontrar muitas possibilidades, vocês veem que tem uma lógica significante aqui. O que é da ordem da submissão, da permissão, da admissão e da transmissão? Isso é da ordem dos nomes do Pai. Não é a submissão. Por que nós temos de nos submeter? Tem aquele livro do amigo do Montaigne, como é que é o nome dele? Agora não vou me lembrar, né, que escreveu sobre o discurso da servidão voluntária. Etienne. Como é que é Etienne? Lavoisier. Etienne Lavoisier. Não. Mas essa submissão não é também uma permissão? Se for pensar essas coisas do lado da coisa freudiana, o que temos que pensar aí? É, inicialmente, a lógica do masoquismo e do sadismo. E a sua relação com o falo. Pensei também do sujeito e do assujeitamento. Né? Sim, exato. Quer dizer, onde está o assujeitamento, que é do lado, inicialmente, desta... Aí que estamos interrogando, vamos dizer assim, colocando em questão para ser interrogado, para ser pensado, para ser levado adiante. Essa dimensão do Beyahun. Essa afirmação que é um aceite de participar. Mas que não estariam, né, Vira, assim, em ordens... Eu estou pensando desde um entendimento, assim, ambivalente, né, ou até dialético, talvez, de que não são
instâncias ou níveis, tem que ser níveis, distintos e incomunicáveis, né? Quando você trata essas expressões, eu achei muito interessante o desdobramento que você fez, pensando que uma é condição também para a outra, né? No sentido de que o sujeito precisa ser inicialmente assujeitado, né? É isso, afirmação. Esse tempo mítico do sujeito que nós estamos interrogando aqui, e que tem de supor mais ou menos isso, esse tempo que seria mítico e mais que mítico, ou menos que mítico, eu não sei, mas que seria ter de pensar como, vamos dizer assim, inscrição, e se é uma inscrição, então é o traçunário, é da ordem do traçunário. É por isso que é da ordem dessa primeira identificação. Gente, lembrem, a vez passada, eu comecei a falar dessa identificação primeira com o pai. O que é isso? Ou melhor dizendo, o que podemos pensar quanto a isso? Lembrem, eu falei, inclusive, ligando a coisa. Tá? Lembrem que Freud fala lá no projeto, né, da Nivemensch, né, o complexo do próximo, quer dizer, né, esta coisa viva, essa coisa viva pulsional, que vai encontrar uma configuração, eu acho que essa palavra é válida, configuração, a partir do outro, que inicialmente é o quê? É o ambiente que aporta. É tudo. Né? Nesse sentido, é o Umwelt. Né? Mas que, de repente, tem esse recorte corporal, que é, né, o fato de que a gente nasce, vamos dizer assim, né, organicamente com membros. Nasce com corpo. E esse corpo, ele tem uma forma já de nascença, né? Puxa lá de dentro, bom, tá formadinho. Tá bem formadinho, doutor? Pergunta a mãe, né? Angustiada com o que vem por aí. Né? Da ordem do seu representante, digamos assim, da doação do falo. Então, essa coisa não é... Né? Podemos pensar, será que há na espécie, cerebralmente, por exemplo, né? Ou de qualquer forma, né? No sentido orgânico, biológico, uma pré-fundação que vá fazer com que as coisas se desenvolvam como o corpo? Vocês entendem? A função do outro na constituição da pulsão é da ordem de escrever a pulsão no corpo da criança, ou é da ordem de configurar a pulsão que já estaria ali? Os autores não estão todos de acordo quanto a isso. Mas essa configuração do corpo que eu estou dizendo talvez seja a primeira coisa freudiana. Entrar na espécie. Isso que o autista tenta fazer de ficar de fora. E autismos, vamos dizer assim, severos, se vocês observarem, são fenômenos, eu vou chamar. São eventos que se parecem só com a estrutura. O real é a estrutura. É puro funcionamento, né? Vamos dizer, na tentativa quase de tentar fazer vamos dizer assim, um gesto simbólico. Mas não é. São estereotipados.
Quem trata com autistas, né, é uma clínica muito difícil e muito fantástica, né? É muito difícil e muito fantástica. Eu vou me lembrar de um que eu tive a oportunidade de atender 2 vezes, eu acho. Tá? Menino. E que na primeira sessão a gente brincou sempre da mesma coisa, se é que dá para dizer brincar, né? E Pequeno, criança? criança com uns 8, 10 anos, não sei mais que idade, já faz muito tempo. E daí, a brincadeira foi toda de uma bola de borracha, de um passar para o outro. Passava para ele passava para mim, passava para ele também. E ele com um comportamento de conduta motora, estereotipado, por exemplo, sempre assim, como é muito comum, né, nos autistas, né? Parecendo um autista aqui. E daí, e aquela bola se passando. O interessante é que, nesse movimento, gente, ele chegava com a cabeça dele aqui assim, ó, bem perto, mas nunca me tocava. Nunca encostava em mim. E na segunda sessão, a mesma coisa. Aquela troca da bola para lá e para cá. Até o momento, né? Aí poderia ter começado o tratamento, e só não continuou porque eu acho que ele não veio mais. E porque ele não veio mais, talvez porque eu fiquei tão completamente abismado e sem saber o que fazer, né? Que não dei continuidade, nem acho para fazer um corte para explicar para a mãe por que eles saíram chorando da sessão. Se um autista sai chorando da sessão, foi um sucesso terapêutico, mas que justamente naquela hora de brincar com a bola, né, eu me dei conta, que eu não tinha me dado conta ainda, que quando eu passava a bola para ele atirava até encontrar o buraquinho do ventil. E quando ele via, ele passava para mim a bola. E quando eu percebi isso, eu sem saber o que estava fazendo, né, mas, né, fazendo uma intervenção muito boa, se tivesse sabido da continuidade, né, disse, eis a boca da bola. Né? Não, nesse momento, põe na minha cabeça. Uma baita cabeçada. Ele me olhou assustado, botou a mão aqui, e eu disse, dói, né? E ele começou a chorar. E chorou com uma angústia que eu achei que era interromper ali a sessão nesse ponto. E abriu a porta e ele saiu chorando e não voltou mais. Mas vocês vejam que era o que isso ensina, do que eu estava falando de ser o funcionamento da estrutura, né? E, de repente, o corte, o buraco, o vazio, que produz a necessidade do quê, gente? Da letra, do chamado, do grito, do choro. Nasceu. Esse é o tempo mítico. Mas vejam aí, um exemplo clínico, algo que quase que no seu fulgor de demonstração fenomenológica. Então, esse tempo, esse momento, essa que eu vou dizer para vocês agora, vocês vão ficar de queixo caído. Ainda bem. Esse momento, desse nascimento, qual é o termo freudiano que vocês podem botar aí, de investigação freudiana, e que tem muito a ver com a filosofia, com os filósofos, principalmente existencialistas.
Qual é o termo, gente? Esse tempo. Que vai dar lá nos textos, já na parte mais final da obra do Freud, um texto que tem muito a ganhar se lermos esse texto, né? Leiam esse texto, procurem, releiam nesse momento. E é o termo de angústia. Esse tempo é o tempo de angústia originária, esse momento é o tempo do aparecimento do desejo do outro. E vejam que eu disse para vocês não ficar de queixo caído, vejam que sentido, vamos dizer assim, diferente, se nós pegarmos essa discussão desse texto do Inibição, Sintoma e Angústia, do Freud, que ele discute com quem esse texto? Lembram? Vocês têm ideia de conhecimento desse texto fundamental de Freud? Com quem que ele discute? Qual é o autor psicanalítico? Aluno dele que ele discute nesse texto, lembram? Gente, isso é muito importante. Otto Rank. Otto Rank, com seu livro O Trauma do Nascimento. O Otto Rank faz ele tenta explicar tudo, ele tenta explicar absolutamente tudo, fundamentando tudo na experiência do trauma do nascimento, que aí está a inscrição de todas as coisas. Vocês vejam que o que eu falei para vocês agora põe em outro patamar o entendimento do que pode ser o trauma do nascimento, e o Freud discute e não dá essa primazia, essa experiência para o Rank, para a forma como o Rank tenta estipular que tudo é devido ao trauma do nascimento. E o Freud, não. O Freud vai dizer, olha que importante isso no nosso caminho. Ele vai dizer, ele vai continuar defendendo que a angústia é angústia de castração. Então, vocês estão vendo que, de novo, nós chegamos aí onde... Quer dizer, a angústia, o nascimento do sujeito é uma angústia de castração? Não. Mas a angústia de castração, ela é, de certa forma, resolutiva para o sujeito deste trauma do nascimento, que é da ordem da, o quê? Emergência da angústia. Isso é uma coisa, ser uma coisa. A psicose já é um avanço. A psicose já está lidando com, vamos dizer assim, a experiência real dessa angústia, né? Vamos dizer assim, essa coisa que o Lacan falou ali, chamou de amor morto. Por que nós não poderíamos dizer que é um amor mais vivo ainda? Mais vivo ainda no sentido, talvez, até da encarnação desse amor, dessa coisa viva do outro. Que, imaginem, gente, se esse outro é vivo. Estão entendendo isso? Se esse outro é vivo, só resta para nós o horror. É por isso que o outro, mesmo no amor, é inalcançável. Por quê? Por que o amor do neurótico não seria também um amor morto? É só pela possibilidade da neurose de fazer a metáfora do amor. Por fazer a poesia. A poesia é, vamos dizer, a vida, o nascimento do amor. Capacidade poética, né? Todo adolescente sabe disso, suas escrituras. Mas a experiência do poeta mesmo é da ordem de inventar a linguagem. E, portanto, esta coisa viva, que não é mais carne viva, é coisa viva. Vocês veem como Lacan trabalha com o corpo, Lacan não trabalha com a carne.
Alguns não lacanianos, alguns laplanchistas que eu conheço, dizem, porque Lacan não dá bola para o corpo. Eu digo, como que não? Meu Deus do céu. Lacan não é açougueiro. Para, né, pensar ali aquela a maminha do sujeito, que é a picanha, que é a costela. Né? Quando ele fala de costela, o Lacan, quando fala de costela do homem, é para falar do falo. Dessa coisa que ele diz, né? É por isso que o homem crê que aquela outra foi feita de sua costela. Não. Vamos, não, vamos indo nisso. Vocês estão entendendo, gente? Olha, nós começamos a falar da submissão, da subversão, da perversão e da transversão. Olha que nós estamos lidando hoje com o que chama de... Como pegou essa coisa, né? Identidade de gênero. Essa besteira com esse título. Tá? É transversão. Vamos começar a chamar pelo nome. É a versão trans. Tá? Da perversão, da subversão. Tá? Ou seja, disso que tem que ser retomado para, vamos dizer assim, as consequências de, digamos assim, dessa admissão, tá? Que tem essa consequência de submissão. Quando ela é submissão. Por que devo eu ficar submetido ao meu corpo anatômico se eu quero outra coisa? Tá? Por que eu vou transmitir sempre, tá, o corpo anatômico como sendo o destino? Tá? Ou admitir que só o corpo anatômico, ou até permitir, né, o corpo anatômico. Vocês estão entendendo? O que nós estamos lidando aí com a lógica que vamos tentar falar ainda é nesse sentido, ainda é a lógica do falo. Esse gargalo. Cada um se vire como pode. Nós, neuróticos, nos viramos muito bem. Eis a impostura. Ah, mas a postura... Não, neurose é uma impostura. Do lado masculino, uma farsa. Do lado feminino. Então, gente, essa identificação ao pai, vocês lembram desse... Freud fala dessa identificação, ele diz assim, né? Ela antecede e ajuda a preparar o complexo de Édipo. Tá? Depois ele vai falar de uma outra identificação, que é a identificação ao objeto. Essa eu presto atenção. Ele vai lá e fala... Aí Freud fala de traço unário. Só que ele chama de traço único, não de unário. Ele diz, né? A paciente lá neurótica se identificou a um traço único do objeto. Por exemplo, acho que é a Dora, mas pode ser outra histérica dos estudos freudianos da histeria, aquela que tinha se identificado ao pai na tosse. Mas eu acho que era a Dora. Ele diz, se identifica a um traço único do objeto. Por quê? Porque, veja, eu vou dar assim, vou chamar de matema freudiano, porque normalmente a gente pensa nos matemas lacanianos. Matema freudiano, essa fórmula freudiana que eu acho muito importante, e que é aquela assim, a escolha de objeto foi substituída por uma identificação, ou a escolha de objeto regrediu a uma identificação. O Freud fala pela primeira vez disso no texto sobre a melancolia. Acho que vocês conhecem isso, né? Ele faz lá a diferenciação entre a melancolia e o luto. O melancólico, ele descobre, está identificado com o objeto perdido. Um dia eu conto para vocês a história do Tião, do romance do Bem Amado, Tocaia Grande.
Mas veja nesse texto, essa identificação melancolizante com o objeto, né? É um exemplo disso aí, dessa fórmula. Né? Só que lá na identificação, no texto sobre identificação, isso já tomou um formato maior, uma dimensão muito maior. E, principalmente, vai ter essa dimensão de fórmula lá no texto sobre o eu e o isso, quando Freud praticamente vai dizer toda perda de objeto produz uma identificação com esse objeto, e quase que ele vai dizer as identificações, a formação do eu imaginário, ele não usa o termo imaginário, ele usa o termo eu. A formação do eu, né, ele chega a usar o termo nesse texto, o caráter do eu é formado pelas sucessivas perdas de objeto e identificações com esse objeto, ou pontos de que, se quiséssemos estudar esse eu, pudéssemos estudar essas formações identificatórias relativas às perdas de objeto. E aí que ele volta a falar da identificação ao pai. Né? E vou dizer para vocês uma coisa que eu quero muito aproveitar. Porque eu esqueci de marcar aqui onde estava. Olha só, né, aqui. O Freud, no Eu e o Isso, é o capítulo que ele fala o eu e o supereu, e entre parênteses, ideal do eu. Tá? O Freud diz. Agora, ele está falando justamente disso. Aonde isso desemboca? Aonde isso desemboca e gargala? Né? Ora, para Freud, né? Essas identificações formadoras do supereu, né? Que são o quê? É a perda dos pais como objetos sexuais. Então, se eu os perdo, né, como objetos, eu me identifico com eles. É a condição dessa fórmula. Né? O menino, diz ele, está lá, está lá, apaixonado por sua mãe. E isso vai ser quebrado com a dissolução do complexo de Édipo. Nessa dissolução, a produção de uma identificação, né, que vai ser formadora do supereu. Né? Quer dizer, em algum lugar, Freud diz literalmente, né, o supereu é o herdeiro do complexo de Édipo. Né? Então, aí está. O menino faz isso. Né? Se identifica com o pai, por exemplo, com o objeto da lei. Né? O pai simbólico, agente da lei, ou o pai real até, né? Como o que interdita. Né? E a menina, blá, 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 né? Conforme as substituições necessárias aí. Opa, aí nós vamos ter um problema. Né? Pensar que um problema teórico muito debatido na história da psicanálise, o complexo de Édipo masculino e o complexo de Édipo feminino são simétricos? Alguns, no início, Freud até pensava que sim, mas depois se viu que não. E aí é que tem vamos dizer, o mais importante da lógica fálica, porque justamente se fosse simétrico, gente, o que aconteceria se fossem simétricos? Ora, seriam complementares. O menino para menino, assim como a menina para o menino. E o que aí é desencontro, e não encontro. É por isso que o seminário 4 das relações de objeto falta da relação de objeto como falta no objeto. Tá? Porque se fosse relação de simplesmente a ideia de chegar-se a um ideal de relação de objeto real seria isso, né? A relação heterossexual, né? Como sendo a resolução desta diferença que é o Édipo do menino e o Édipo da menina. É diferente e tem consequências diferentes. Né? E a questão é repensar
pensar, precisa manter aí menino e menina, o homem e mulher. Talvez um pouco melhor seja masculino e feminino, mas eu vou propor outra coisa, o um e o outro. Então, Freud está falando dessa identificação aqui, mas ele lança a mão disso que vocês conhecem, embora vocês vejam que Lacan praticamente nunca falou disso assim, tá? Que se chama Édipo positivo e Édipo negativo. Complica mais ainda. Tá? E daí o Freud avança e diz, bom, o Édipo positivo do menino, ok, mas sempre pode acontecer o Édipo negativo. Em vez de ser, vamos dizer, perder a mãe, se identificar com o pai, tá? Se trata de amar o pai e se identificar com a mãe. Tá? E o menino encontrando aí uma posição feminilizante. Daí o Freud vai avançando, lê esse capítulo, que é bem completo e complexo e interessante, ele vai avançando e diz, bom, mas no final das contas parece que esse Édipo positivo e negativo está presente em todos os casos. Né? Olha, vou ler a partir de uma parte, se você me dá um tempo, uma citação um pouco maior. Constitui uma digressão a respeito de nossa meta, de nosso fim, se bem que uma digressão inevitável, que fixemos por um momento nossa atenção nas identificações objeto do eu. Se essas predominam, se tornam demasiadas numerosas e hiperintensas e inconciliáveis entre si, ameaçam um resultado patológico, né? Essas identificações são muito heterogêneas, vai ser difícil de sintetizar um suposto eu. Se esses objetos todos são muito distintos, né? Olha que coisa interessante, né? Porque eu acho que isso deveria ser, inclusive, uma função da análise, permitir essa certa dissolução do eu imaginário, possibilitando uma diversidade maior de objetos do desejo. Mas o que ele está dizendo é que isso, né? Pode sobreviver uma fragmentação do eu, que as diversas identificações se segregam umas das outras mediante resistências. E talvez o segredo dos casos da chamada personalidade múltipla resida em que as identificações singulares atraem até si alternativamente a consciência, quer dizer, identificações de objetos diferentes e entende? A lógica freudiana aí, a consciência agora é relativa a a outra hora é consequência, talvez, de outras formações de objeto que não estão integradas, tá? É uma ideia um pouco essa. Mas, ainda assim... Tá, vou pular aqui porque não é isso que me interessa. O que me interessa é aqui. Agora, bem, como quer que se coloque depois a resistência do caráter frente às influências de investimento de objeto perdidas, os efeitos das primeiras identificações, as produzidas às idades mais precoces, serão universais e duradouras. Elas são as identificações que nos fundantes, vamos dizer assim, é essa lógica. Né? São as mais universais, ou seja, como é que eu vou... Qual é a palavra? Aquelas que constituem realmente a superfície do quadro onde as outras vão vir. Dá para entender essa ideia de superfície no sentido de objeto topológico, depois que o Lacan, por exemplo, a fita de Möbius é uma superfície, é um plano dobrado. Tá? Então, são as mais universais e duradouras. Elas são fundantes, quer dizer, elas são constituintes de alguma coisa, eu chamei um quadro, vocês veem no texto do Freud chamado quadro mágico, né? Você desenha sobre aquele papel e marca a substância embaixo, mas depois, se você estica o papel, ele volta a não ter marcas, mas as marcas ficaram na substância embaixo. Tá? São as maiores, universais e duradouras. Isso nos reconduz à gênese do ideal do eu, pois, né, atrás deste se esconde a identificação primeira e de maior validade do indivíduo,
a identificação com o pai da pré-história pessoal. Daí, gente, a identificação com o pai tem uma nota de rodapé, que ele vai dizer. Quiçá, ele não diz isso nos outros lugares quando fala disso, quiçá seria mais prudente dizer com os progenitores, pois pai e mãe não se valoram como diferentes antes de ter notícia certa sobre a diferença dos sexos e a falta do pênis. Veja só. Quem está estudando o texto do Hipótese sobre o Fantasma, lembra que o Caligares, bem já no início, começa a falar desse corpo do outro, e até que ele vai chamar de corpo da mãe, como sendo um corpo do abraço. Um abraço de. Já é muito dizer pai e mãe. É um abraço do um e do outro. E por isso, gente, eu vou dizer, vejam, falei isso outro dia aqui. Este corpo é bissexual. Justamente está integrado neste corpo, talvez bífido, a condição de separação dele entre um e outro, que na origem estão integrados como um, que falta quando toma corpo, que toma falta quando toma corpo, quando encarna, quando incorpora. E a esse, no outro, é que primeiro tem que ir, se impõe. Se impõe com as coisas que vão começar a vir, os objetos. O primeiro e emblemático, de novo, o seio. Eu disse, o trauma do seio. Se dá para chamar alguém, em nenhum lugar alguém chama o trauma do seio. Mas não é? Quer dizer, eu tenho que admitir o seio na minha boca. E depois de ter admitido isso, porque me foi colocado na boca, eu nunca mais vou esquecer. E depois eu vou ter de admitir, perder, que ele saia da minha boca. Daí que eu desemboco, Foi o que se passou com o menino, quando apareceu uma boca. Quando apareceu uma boca, por que ele me deu uma cabeçada? Não sei por que ele me deu uma cabeçada. Aconteceu dele me tocar. E cair em choro. Foi pela dor? Quem dera. Quem dera, não, porque seria melhor. Se há alguma coisa que eu pude dizer, ainda bem que eu disse para ele, viu, dói. Porque dá um nome para o que é pura angústia. Primeiro. E que dizer que é do desejo do outro, claro, já é a formulação. É essa condição faltante que a gente não tem escapatória. Desemboca aí, gente. Vocês estão vendo? Lembram a dialética da frustração? Recordam a dimensão de que uma mãe simbólica, porque ela é simbólica no sentido de sua presença e ausência, por exemplo, porque já tem uma série marcada por mais e menos. Uma série marcada, vejam já aí por alguma coisa que a gente pode começar a pensar prelúdios, resquícios iniciais de um e outro, de um estado e outro estado, de uma diferença. E que me faz, vamos dizer assim, o que me guia não é difícil dizer essas coisas, mas para a criança que está ali, para o bebê que está ali, se for pensar esse sujeito em nascimento, a gente tem essa tendência a voltar a coisa, encarnar,
na psicologia do desenvolvimento, na teoria do desenvolvimento, mas né, chamei de essa coisa viva que está ali, essa carne viva que está ali, né, ela só tem como a guia o guia das sensações. Né? Acho que o Lacan fala até nisso em algum momento. Fala criticando, mas aproximando disso. Quer dizer, só tem isso que o Freud chama de afetivo, que inicialmente é o quê? Prazer e desprazer. Né? É só isso, quer dizer, desprazer eu sinto, é desprazer. O Lacan diz a angústia é da ordem do afeto, é o único afeto que não engana. Né? E o prazer, bom, prazer começa sem posturas, porque vai ser que, né, depois sempre outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Né? A angústia, quando pinta, é como a experiência para o psicótico. Né? É diante do desejo do outro. Sem nome. E então, essa coisa vai se inscrevendo, prazer, desprazer, presença, ausência. O Freud chega a dizer, então, né, que se trata de poder fazer como é que ele diz lá? Sobre primeiro, esse predicado de... Como é que ele diz? Predicado de qualidade, não me lembro agora qual é que ele diz, o predicado que faz essa coisa de prazer, desprazer. Né? E depois o predicado de atribuição, primeiro de atribuição, né? Que é de prazer e desprazer, e depois um predicado de realidade. Não sei se é o termo agora também que ele usa, mas esse é um predicado de existência, né? Que é o quê? Constituindo o eu, né? Que é aquilo de ter essa instância que pode reencontrar na realidade alguma coisa que vai conferir com a representação da satisfação. Tá? Então, se existe nesse mundo, tá? O objeto que se trata, então, diz o Freud, de reencontrar. O objeto perdido que se trata de reencontrar. Se ele existe mesmo, ou se ele foi, como seria, né, uma pura, digamos assim, representação, ou representação de... Como é que diria isso? Não sei agora. O que poderia não existir, né, da representação no mundo? Talvez colocasse em relação ao que se chama alucinação negativa. Porque uma coisa é você ter a alucinação do objeto, você vê ele. Outra coisa é você ter a alucinação negativa, que é quando você não vê o objeto que tem existência. Né? Também é uma experiência, né, por exemplo, da esquizofrenia. Não reconhecer-se no espelho. Então, vejo que estamos falando aí dessa admissão a Beyerton na ordem da dialética da frustração. Porque se passa aí, o seio é uma Beyerton. Aceitar o seio é da ordem de uma Beyerton. Mas veja, o Freud, nesse texto, se trata para ele de falar da negativa. Eu li para vocês, na vez passada, isso, não? Que marquei aqui. Poderíamos nos apressar um pouco e dizer que o único poder detido pelo sujeito contra a onipotência do desejo do outro, é dizer não no nível da ação e introduzir aqui a dimensão do negativismo. Né? Que não deixa de ter relação com o momento que viso. Todavia, chama atenção para o fato que a experiência nos demonstra, e não sem razão, que não é no nível da ação e sob a forma de negativismo que se elabora a resistência, a onipotência, na relação de dependência, quanto é? E sim no nível do objeto que nos aparece
sobre o signo do nada. Nós teremos que destrinchar isso. Né? Mas é esse nada. Né? Que ele vai dizer, por exemplo, que é o objeto do anoréxico, que o anoréxico come. Ele diz, não é que o anoréxico não come nada, o anoréxico come nada. E aí é negatividade. Mas sim, tem esse elemento, o Lacan está apontando de qualquer forma de negatividade na experiência do sujeito, que Freud fala nesse texto da Fernheim. Tá? E que ele diz a introdução desse não, essa partícula não, que ele vai dizer essa coisa portentosa, gente, para a gente pensar, que produz a possibilidade da diferença, da distinção, da separação entre a formação do afeto e a vida intelectual. E a formação intelectual, ou seja, o pensar nasce aí, a partir dessa possibilidade, a capacidade do pensar subversivo, por exemplo. E, aliás, vai fundar a ética. A ética, eu vou dizer, que eu estive pensando isso aí também a continuar. A ética, o pensamento ético só pode ter alguma consistência pensada nesse tempo da formulação entre Abeyarro e Eustócio. É só a partir daí que é possível começar pensamento e, portanto, alguma coisa que é da ordem da ética. Né? Esse momento onde esse não, que é não a admissão, mas também, por que não pensar, é não também quando se puder fazer não ao admitido. E é não também no sentido de deixa isso fora, nega-se isso, mas talvez em algum momento, eis a questão ética colocada aí, né? Se torna imperativo reconhecer isso que foi deixado fora. Eis aí, gente, nós estamos falando das figuras, se quiserem pensar, nós estamos falando das figuras do bem e do mal. Mira, posso... Sim, senhora. Poderia só rapidamente para recordar o que você diz agora que o aceitar o seio é da ordem da Beyardo. Ora, não, quer dizer, é certo que há... uma pergunta para... Tá bem? Não, é certo que há ali alguma coisa que eu chamei de superfície. Tá? Essa superfície ela está dada até na prematuração do bebê. Mas é uma prematuração disponível, vamos dizer assim. Está disponível pelo quê? Por alguma coisa que é o reflexo do chuchá. Tá? Quer dizer, se tu botar o seio, ou se tu botar a mamadeira, mas tu pode, sei lá, botar também um parafuso quente. Né? Vai ser da ordem de uma inscrição terrível. O seio tem a candura da mãe junto. Não, quer dizer, é da ordem da aceitação, porque isso vai fazer uma inscrição primeira, e se não acontecer essa inscrição, nada acontece. Não? Me ocorreu aí, quando você falava do encontro com o objeto, que talvez ali já desde o início seria o caso, e isso é uma pergunta, de que é um encontro com a sua falta. Eu acho que sim. Mas veja, quando tu faz essa inscrição, tá? O que é afirmado aí? Admitido, portanto. E até, como é que diz? Da ordem da submissão. Porque vem do outro, a condição de ser amamentado será para sempre, de certa forma, vou dizer assim, masoquista. Quando é que na teoria kleiniana essa coisa começa a virar? Na fase sádico-oral. Né? Justamente, quando começa a tomar atividade, não quer mais só receber esse seio, já quero devorar esse seio, já quero morder esse seio, já quero destruir esse seio. Né?
Ela chegou a ter um chilique, né? Quer dizer, né? Tá entendendo? Mas é da ordem dessa. Primeiro, teve que ver essa admissão. Quando houve essa admissão, Vânia, quanta coisa ficou fora que poderia ser outra? É porque me deu a pensar assim que esse corpo também ele já sempre acolhe, né? Porque vamos supor, claro que um bebê ali, o que ele faria um bebê a fechar a boca, né? A negatividade. Pois, É aí, exatamente. Exatamente. mas ele não fecha, né? Inicialmente, digamos, é um corpo quase que absolutamente permeável, né? Assim, na abertura ao outro, né? Já é Claro dar uma que qualidade. Já é dar uma qualidade, mas estão entendendo onde eu estou forçando o que é da ordem do submisso. Sim. O que vai ser. Vamos dizer assim, o sujeito da erótica masoquista, o submisso, não será sempre da ordem da criança oferecida ao gozo do seu pai, da sua mãe, do seu dominador, da sua dominadora, né? Mas fiquei pensando que ele também não é, porque ele também é voraz, né? Porque ele também, quer dizer Isso. que ele também tem essa... Ele causa. Escuta, Luana, entenda, ele que causa o desejo do outro. Ele está diante do desejo do outro, que ele causa, e isso é o objeto que ele vai ser no fantasma. Aí começa a constituição da sua fantasia. Disso que estamos falando, isso só tem para que o cara não seja uma pura boca, vai precisar que alguma coisa da ordem do sentido amarre um pouco essa loucura, inclusive fazendo bordas nesse orifício oral, anal, escópico, né? Evocante, uretral, vaginal, que é, né? Não é compartilhado por todo mundo, né? Vamos dizer assim, né? O anal, né? A teoria da cloaca, né? Que Freud diz que é tão comum, né? A criança pensar que é cloaca. Já está tudo reunido junto, né? Porque o vaginal, opa, discrepou. Eu não tenho isso no meu corpo. Eu tenho isso, se eu sou menino, no corpo do outro. E, finalmente, opa, no corpo da mãe. Diz que o Hans pensava que a mãe tinha um tico grande como de um cavalo, porque se ela era mãe, ela devia ter um ticão, né? Vendo essa lógica que estamos entrando, e que eu até queria, talvez, que era só um detalhe, concluir um pouco por isso com uma coisa que eu vou deixar, então, um pouco formulado assim na ordem do início, de partida. Quem sabe a gente retoma isso em outras vezes, né? Porque para chegar aí, essa lógica desta, né? que vejam bem, da negatividade, desta mãe simbólica que promove o objeto real, essa transformação que vai fazer com que a mãe vire real, fazendo que o objeto fique simbólico, na medida que o objeto vem ser signo de amor e signo de dom do que vem do outro, que não é mais agora, vamos dizer assim, da ordem, da inscrição traumática, tudo, mas é da ordem da repetição disso, do reencontro disso, e que isso vem do outro, não de qualquer forma, vem do outro como signo de amor. Tem de vir do outro, porque ele pode me dar ou me negar isto. E aí, isso é a coisa freudiana. A coisa vai encontrar uma inscrição corporal na ordem da distinção anatômica. Tem isso no corpo, não tem isso no corpo. Porque tem, o resto tem, de certa forma, para a criança pequena, né? As características secundárias da sexualidade, do sexo, né? Que vão ser as outras, por exemplo, os seios, né? Mas isso fica na ordem de uma, vamos dizer assim, descoberta, a inscrição posterior, porque o que aparece, não digo primeiro, mas o que aparece mais
com a cortina na frente, como o Lacan fala, é a castração materna. Então, gente, vou propor para vocês uma frase. Eu me recordo de ter pensado isso a primeira vez, acho que foi numa aula na Unijuí, em alguma aula, e acho que foi assim, pensado na hora mesmo. Né? Surgiu, eu fui desenvolvendo, porque me ocorreu. Depois eu escrevi algumas vezes sobre isso, eu teria que encontrar onde eu escrevi sobre isso para ser mais, e não me deu o trabalho de buscar. Mas vocês pensem nessa frase. O que é possuir um corpo de mulher? Tá? Vocês sabem que esse verbo, né? Uma das traduções bíblicas desse verbo é ter uma relação sexual. Quando diz que, sei lá, que Abraão possuiu Sara, nasceu Isaac, você entende. Né? Mas possuir também é um verbo que diz de ter alguma coisa que é próprio, e não do outro. Eu vou tentar dizer para vocês, justamente, né, esta... como dizer... Até acho que pensei outra coisa, o que eu ia dizer antes? Não, a partir daí... Sim, situar isso em relação às afirmações do Freud no texto sobre o narcisismo, quando ele diz que o amor masculino é anaclítico, né, é de objeto, e que o narcisismo, o amor feminino é narcísico. Recordam disso? Nesse texto? Né? Isso e é uma coisa que a gente muitas vezes pode se perguntar, mas vamos a partir daí, tá? Eu pensei isso, gente, também, vou deixar só achar no seminário 3 aqui, uma coisa que eu pensei isso em função disso. Ó. Há uma outra forma de defesa que é aquela que provoca uma tendência ou uma significação proibida. É a defesa que consiste em não se aproximar do lugar em que não há resposta à questão. Não se aproximar lá onde não há resposta à questão. Vejam de novo o que é uma experiência, o que seria uma experiência da angústia. Se aproximar do buraco, né? Onde não há resposta para a questão. Fica-se mais tranquilo assim. E, por fim de contas, é essa a característica das pessoas normais. Não nos coloquemos questões. É aí, gente, é aí onde quem são as pessoas normais? São as pessoas que não são, nunca, subversivas. Elas nunca se botam questões. Nunca querem saber de nada. Elas não querem separar a sua vida afetiva, né, da possibilidade ética de uma vida intelectual, vou chamar assim, que implica dar lugar ao outro. Né? Essa experiência é difícil, melhor ser neurótico e só dá lugar a um conhecido. Tá? Ao outro, só se ele vier constar, fizer só outra palavra aqui, outra palavra para botar. A sua conversão. Não é? Não é isso? Tem a conversão, e existe comissão? Tem a comissão, né? A comissão vocês sabem bem o que é, né? A comissão é do convertido. Esse aí a coisa juntou, né? Aí não parece tanto. Né? Quer dizer, se o outro se converte ao um, está dentro. Eis a cordialidade brasileira. Não? Então, né, não nos coloquemos questões. Ensinaram-nos. E é por isso que estamos aqui. Mas, enquanto psicanalistas, somos mesmo assim preparados para tentar esclarecer os infelizes, que eles, sim, colocaram-se questões. Os neuróticos, né? Quer dizer, aqueles que não bastaram ser neuróticos, como quiseram saber da neurose, vindo se analisar. Os psicóticos, não é tão certo. A resposta lhes veio, talvez, antes da questão. Olha o que ele diz aí. A resposta, talvez, lhes veio antes da questão.
Uma hipótese. Ou então, a questão se pôs sozinha. Não é impensável. Considere essas duas coisas que ele afirma aqui. Ou que a questão se pôs sozinha, ou que a resposta veio antes da questão. Ele está falando disso na psicose. Aonde que eu vou tomar um exemplo que vocês vão lembrar e vão entender, se eu explicar dessa forma. Aonde que eu tomo um exemplo de um acontecimento desses quando uma resposta veio antes da questão? É no sonho do Schreber, quando ele diz: afinal de contas, é muito belo ser uma mulher sendo copulada. Isso, se vocês quiserem, se eu forço a coisa por aí, tem a dimensão de uma resposta. Uma resposta é o quê? A pergunta sobre o sexo, que não estava colocada para o Schreber na ordem dessa questão simbólica. Ou seja, apoiada numa resolução significante nessa lógica do falo, por isso a psicose dele. Né? Mas veio a resposta, porque quando se coloca a resposta, depois se colocou, talvez, a pergunta. E daí ele não tinha como dar consistência à sua experiência, que vai ser primeiro de rapto, praticamente, vamos dizer assim, de rapto do seu corpo, de ser tomado pelo gozo do outro que quer abusar dele, o flex, alma do flex, blá, blá, blá. Né? E depois vai se transformar numa experiência de ele próprio se deixar virar mulher, conforme o desejo do outro, que é o Deus Schreber. Né? E aí ele se reconcilia com esse desejo, como possibilidade dele ter uma posição que não seja louca, porque não deixa de ser louca, passa a ser delirante só. Né? Deixa de ser persecutório. Né? Em outro lugar, falamos do fator letal. Né? Entendam, gente, essa resposta talvez possa ser uma resposta que seria muito bem para exemplificar o que seria a resposta à questão sexual. Pensem comigo duas possibilidades nesta pergunta: o que é possuir um corpo de mulher? Vamos dizer que alguém que possui um corpo de mulher, ou, eventualmente, não possui um corpo de mulher, mas possui no seu corpo uma questão relativa ao corpo próprio de mulher, ao ponto de o falo que está ali, por exemplo, talvez na experiência transgênero, o falo que está ali aparente é um não admitido. Né? Às vezes pede-se que corte mesmo, que faça a cirurgia, que seria reparatória. Né? Mas só para citar que isso não precisa ser necessariamente anatômico, mas vamos dizer assim, quem vivencia a experiência, né, deste corpo, como possuindo um corpo de mulher próprio, então, o que seria essa resposta? Como é belo ser uma mulher e ser copulada. Dá para vocês calculam isso? Olha só o que seria, como pode uma mulher dar-se corpo para entrar numa relação sexual com este outro. Eu digo aí, ela é narcísica, porque é seu corpo próprio, que ela precisa fazer ser amável e admitir que é o mais difícil, de certa forma, na neurose, porque é aí que a histérica bloqueia. Tá? Ter um corpo para ser amado pelo outro e admitir isso. Como é belo ter, né, ou ser uma mulher sendo copulada, e com esse fantasma, com essa forma, vamos dizer assim, com essa configuração do fantasma, isso ser uma resposta à pergunta: o que é possuir um corpo de mulher? O que é possuir um corpo de mulher? É belo e ser copulada. Né? E com isso, poder ir a permitir o quê? A permitir esse falo que vem de outro lugar. Numa admissão, né, gente, que é da ordem do quê? É da ordem necessariamente do desejo. E no caso da mulher, quem sabe, existindo a certa necessidade, será, de algo ligado ao amor. Para a admissão disso. Por isso que
Se junta-se mais facilmente desejo e amor do lado feminino do que do masculino, que precisa desse objeto como tal, no desejo, sem a necessidade. Aliás, o amor demais até emperra a coisa. Estão entendendo? O que seria isso? Vejam, se vocês pegarem um seminário como o da Angústia, tem alguns lugares onde Lacan fala de Dom Juan. E ele vai dizer que Dom Juan é uma fantasia feminina. Porque seria esse homem que não perde nunca. Ele diz, é o cara que mais parece consigo mesmo, o Lacan seria o Dom Juan, mas é da ordem de uma impostura, porque ele tem que acreditar nisso que ele é. Mas é isso, né, gente? Essa é a fantasia feminina, de um homem que acredita que é homem. E que não perde nada. Porque nada pode ser tirado dele. Né? É por isso que o Lacan diz que é da ordem do feminino. Eu fiquei pensando o que seria esta figura do lado da fantasia do homem. Essa figura feminina seria do lado da fantasia do homem. Já digo a vocês que eu me lembrei. Porque o que é possuir um corpo... O que é possuir um corpo de mulher? Como pode ser isso a resposta do lado do homem? Ora, bolas, é ter exatamente o corpo do outro, no caso da outra, para gozar. É belo esse gozo. Se trata de produzir esse gozo. Se trata de que esse gozo faça-se. Talvez assim como Deus falou, Fiat Lux, faça-se a luz. Hã? Só que olha a volta que vamos dizer assim, o candidato aí tem que dar. Ela é realmente a questão do amor de objeto, quer dizer, tem que assumir esta coisa que tem para fazer o Fiat Lux. Que eu falo, que possui na condição de tê-lo reconhecido. O que é própria condição do fazer-se homem. Né? Não é sem tê-lo o homem. Como Lacan vai escrever do lado da mulher, é sem tê-lo. Então, essa condição de assunção da condição viril, que seja a sua, que é sempre inicialmente escrita na ordem da castração, ou seja, da negatividade, ou seja, eu não vou lá, não. A experiência do menino diante da castração, quando ela vem do pai, e que o castra, ou seja, torna, por outro lado, esse objeto como impróprio, pequeno, faltoso. Então, tem que encontrar alguma coisa dessa negatividade que permita entrar nesta cena com aquela lá onde está escrita essa castração. Então, isso é da ordem de uma admissão, uma bearro. Dá para entender? Vamos dizer assim, como é belo ser uma mulher sendo copulada. Então, que o seja por mim. Entendem? A questão que seria do homem, preciso formular para poder entrar, não é só que é belo, mas que então seja por mim. Deu para entender essas duas posições diferentes? Né? Como a mulher pode vir a ter um corpo para gozar, e como o homem pode vir a ter um corpo de mulher para gozar. Desde que tenha como entrar aí nesta brincadeira com a mulher. Ou seja, terem um corpo, né, para gozar. Eu fiquei pensando na situação que não sou especialista, mas o lado feminino tem que positivar, né, o masculino para poder estar nessa posição. É a farsa. É a farsa, é o equívoco, o truque, claro, é o truque feminino. Não é aí que ela vai ser.
fato, vamos, é e não é que ela pode se encontrar, porque a questão feminina é para ela. E não é no sentido de. Não existe a relação, não é no sentido da conflitura. Mas é como se ele não se dá sozinho. Ele precisa. Não sei, isso. Eu tive a oportunidade, eu acho. Deixa eu ver aonde foi que para ver se eu posso falar. Se eu posso falar aqui, não vou poder falar aqui. Não, mas é disso, esse truque, esse equívoco que faz um homem precisa, a mulher faz o homem por trás de todo grande homem, existe uma grande, não, é isso e não isso também, porque a tolice não, mas sim, a mulher faz, precisa fazer, é muito comum, né, as mulheres fazerem, quando o homem está finalmente pronto, inclusive às vezes acontece de separar, né? Tem mulheres que precisam estar sempre fazendo o homem acontecer e, em algum momento, quando finalmente poderia descansar disso, acabou. Né? Mas é assim como precisa que... Eu também se entendo, também o homem, sim, precisa fazer a mulher. Né? E isso que quer dizer que ele precisa ser homem também. Né? Então, e aí entra isso, a farsa e a impostura, porque tem que ser um pouco Dom Juan. Né? Eu fiquei pensando na flecha, né? Que o falo só se escreve maiúsculo, o outro lado. Sim. Se interessa pelo falo. Se interessa pelo falo. Agora, para concluir, gente, qual foi a personagem feminina que eu pensei seria o Dom Juan como fantasia feminina, e eu pensei essa personagem como fantasia masculina. E talvez seja muito interessante, não vai dar tempo hoje, mas de comentar isso, é a personagem Geni da música do Chico Buarque, chamado Genil Zeppelin. Dito do que é nego torto. Quer dizer, a Geni que dava para todos, não fazia diferença, ela se dava. E dá para entender que ela se dava por desejo, com cada um. Né? Ou cada uma. Só não vai se dar, supostamente, para aquele que vem e que não é castrado, que seria o cara do Zeppelin. Né? Então, pensar essas coisas. Tem alguma questão? Agora eu cansei de concluir. Né? E se tem questões, podemos falar. Não sei se tem questões. Se tem gente ainda, acho que já saiu todo mundo. Só a Bruna está ali. Aí eu tenho uma questão, na verdade, eu tenho aqui, mas eu queria e também respeito a todo mundo. Mas uma questão que eu fiquei pensando, né? Não sei se não é meio grande, assim, um giro muito grande. Quando você falava antes, leu essa passagem do Lacan, que o psicótico coloca a resposta antes da pergunta, né? Me ocorreu assim, se daria para a gente pensar no campo social, assim, mais ampliado, né? Que é essa obsessão, né, de que, sobretudo do ponto de vista da ciência, pensei até no discurso do mestre, né, de tudo responder antes mesmo que a pergunta seja feita, né. Eu apresento o objeto antes que você tenha pensado. Mas isso não dá para a gente pensar não, é possível, mas isso certo, mas eu vou dizer que isso, na nossa cultura hoje, em relação à ciência e à universidade, está mais no campo da perversão do que da psicose. Quer dizer, eu também pensei na perversão. que não é oferecer um objeto para que crie a demanda dele. Isso é o capitalismo. É o discurso. Tá bem. É que eu fiquei pensando numa palestra que tivemos de formação, né? E veio justamente nesse sentido, assim, de que como se tudo já estivesse definido, né? Já estivesse dado, então, desde esse dado, eu tenho todas as respostas e todas as soluções. Né? Isso é da ordem do delírio. Isso é da ordem do delírio. Não, isso aí é da ordem do delírio. Tá? Porque o que estamos falando... Eu não sei se você leu a última que a gente teve a gente recebeu no grupo da reitoria. Dá uma olhada. Tá?
Mas é um pouco isso também. Daqui tantos anos não vai ter mais isso, mais aquilo, vai ser assim, assim, assim. E aqui disso, tá. Você diria, então, que está mais do lado da perversão? Não, isso, como tu falou do pacto social, daí nós temos que analisar. Né? Nós vamos ter formações disso, por exemplo, as formações das indústrias farmacêuticas, que inventam uma molécula científica, inventam cientificamente uma molécula e dizem, ela serve para, e criam, por exemplo, uma patologia para a qual ela serve. Isso Foucault, acho que deixou esclarecido. Né? Então, isso é da ordem de uma proposição de um objeto que não é psicótico, é um objeto criado antes da demanda que o forma, né? Mas ele vai vir a constituir uma demanda. Isso é da ordem da impostura. Tá? Agora, a crença de que, vamos dizer assim, tudo já está inscrito e que bastaria ler nas nuvens, né? E que mais cedo ou mais tarde essa escritura ela vai aparecer como um saber absoluto, e aí eu acho que se deve alguma coisa a Hegel também, né? Isso acreditar nisso, assim, firmemente, isso é da ordem do delirante. Mas tem uma coisa também que eu lembrei de algumas coisas que eu fiquei ouvindo na formação, eu lembro incrivelmente, tem a ver com o nosso cotidiano, assim, o que a gente estaria se obsessivando mais, no sentido de produzir, entender, né? A tecnocracia, certo? Como é que o discurso histérico vai, né, vou dizer, sintomatizar com isso, se não mimetizando alguma coisa aí? Né? É isso por hoje, pessoal. Gente, obrigada, Bira. Tchau. Gente, a gente comprou um cafezinho. Para não se comunicar, né? Para aguentar desde ali. Escuta. Encerrar a gravação. Ai, faz aí, Taia. É só no vermelho? Se não tiver mais ninguém, ele encerra. Não. Fecha aqui, ó. Desliga. É, né? Só põe o telefone que a gente abre.